Muito bem, estamos de volta, hematologia básica, né? Estamos aqui no nosso último módulo da disciplina. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Gente, eu quero falar com vocês agora sobre um resumão de tudo que a gente viu nos outros módulos. Mas esse resumão é importante que eu vou acrescentar coisas aqui fundamentais para que você, por exemplo, que vai para análise clínica, laboratorial, se você for da biomedicina, da biologia, né? Ou você da própria enfermagem, né? Você consegue entender um pouco mais sobre o que eu vou acrescentar aqui nesse resumão. Que serão duas coisas aqui. O método de obtenção do sangue para que a gente faça as análises e que a gente consiga, através das análises, chegar nos resultados que a gente citou anteriormente nos módulos. Ok? Então lá atrás eu comecei falando da hematopoese, comecei falando sobre da origem do sangue, comecei falando sobre células pluripotentes, dando origem a outras linhagens, né? Células multipotentes, ou fazendo a autorregulação dela mesma, cópias dela mesma. E a gente viu que ali vai surgir origens, mieloide, linfóide, e através dessas origens nós teremos células específicas do sistema de defesa, né? E nós teremos também as hemácias e as plaquetas. Lembrando que as células do sistema de defesa, nós vamos ter elas em duas linhas, dentro da origem mieloide, e nós teremos a origem linfóide, certo? E a gente viu depois que algumas condições levam a alterações, eu vou chamar aqui de distúrbios hematológicos. Essas alterações elas vão acontecer em alguns momentos. Podem ser por questões genéticas, falhas genéticas, podem ser questões imunitárias, podem ser questões adquiridas no paciente, levando ali esses distúrbios hematológicos. Se eu chamar de distúrbio hematológico, aí o que eu vou entender com isso? Eu vou entender que os distúrbios hematológicos podem estar relacionados a qualquer uma das áreas que nós pensamos, que são os elementos figurados do sangue, principalmente sendo eles a própria hemácia ou eritrócitos, são os glóbulos vermelhos. Depois posso ter também condições do paciente apresentando alterações nos leucócitos ou glóbulos brancos. Pode ser também que o paciente apresente alterações plaquetárias, certo? Tanto no volume, para qualquer um dos elementos figurados. Pode ser alteração no volume, no quantitativo, pode ser também uma alteração na morfologia, que seria a qualidade desses elementos figurados. Mas o que é importante aqui, a gente entender como é que a gente analisa isso. Para os laboratórios, essa análise vai ser da seguinte forma. O paciente vai passar por uma punção, uma coleta, uma venopunção, certo? Uma punção venosa. A partir da punção venosa, né, vai coletar ali os tubos de sangue do paciente. Esses tubos de sangue serão processados, né? Então, o profissional vai fazer a coleta ali, né? O agente lá vai fazer a coleta, o técnico vai fazer a coleta e vai mandar isso para o laboratório. E vai ser analisado lá no laboratório. Então, obviamente, a gente tem que ter uns cuidados com a venopunção, né? Cada profissional da área sabe que para fazer a venopunção ele precisa preservar a integridade dos elementos figurados. Então, tem elementos figurados que, se eu for fazer, por exemplo, análise das hemácias, eu vou ter um tubo específico para fazer essa coleta. Se eu for fazer análise do sistema imunitário, outros tubos mais específicos. Hormônios, tubos específicos, e por aí vai. Então, quando se faz a coleta, a gente vai obter os elementos figurados em tubos específicos, tá certo? Esses tubos, né? Por exemplo, o tubo de azul, um tubo vermelho, um tubo roxo, um tubo cinza, né? Então, quando a gente, principalmente para analisar hemograma, a gente vai ter o tubo roxo, é um tubinho específico, que é o tubo, a gente vai ter um concentrado nele, um ativo principal, chamado EDTA, tá certo? Então a gente vai poder fazer ali hemograma, tipagem sanguínea, hemoglobina glicada. Especificamente, quando a gente fala da hematologia, a gente está olhando diretamente para esse tubo específico, tá certo? Então, nós vamos ter fatores de coagulação também na hematologia, no setor de hematologia, análise hematológica. Aí nós vamos ter um tubo também específico na hora da coleta da venopunção, que vai ser um tubo que está com citrato de sódio, um tubozinho da tampinha azul, tá? Vai fazer lá tempo de coagulação, avaliação de fibrinogênio, e os fatores de coagulação vão ser analisados por esse tubo específico. Então faz uma coleta, o paciente vai apresentar essa coleta, e aí vai para o laboratório. O laboratório vai fazer esse processamento, nós vamos ter lá a fase
pré-analítica, fase analítica, e aí a pós-analítica, que é o laudo que vai ser encaminhado para o médico, ou o próprio paciente às vezes retira o laudo dele, né? Então, muitas vezes, essa coleta vai ser desta maneira. Pacientes acamados, em hospital, crônicos, às vezes faz coleta arterial, ou exames específicos, por exemplo, gasometria. Se faz também coleta pelo sangue arterial, para a gente poder fazer avaliações melhores, né, na hematologia, ou em distúrbios respiratórios, por exemplo. Aí já são outras questões clínicas, né? Fundamentalmente, em resumo, é assim que a gente vai fazer o processamento. Mas para que esse laudo, depois da coleta, da fase pré-analítica, coleta, vai fazer lá a separação dos tubos, e aí sim a gente vai colocar em máquinas específicas. Hoje é tudo automatizado, nos laboratórios de grande porte, nós temos, exceto em algumas cidades do interior, a gente ainda faz manualmente. Mas, via de regra, vai ser tudo automatizado. Então, vão ser feitas leituras. Entretanto, a gente tem um momento específico da hematologia que a gente chama contagem diferencial. Ele ainda pode ser feito de maneira manual, mas já se encaminha para o uso da IA, da tecnologia, fazendo isso para nós de maneira robotizada e automatizada. Mas, pensando em fazer uma maneira mais próxima de você, que você possivelmente vai fazer em seu estágio, né, entendendo o funcionamento desse mecanismo, o sangue a gente vai tirar ali do eritrócito, né, o eritrócito a gente vai tirar do tubinho ele específico, por exemplo, o tubo roxo, vai fazer gotinhas dele específicas numa lâmina de vidro, e a gente vai pegar uma lâmina especial de fazer essa análise, vai correr essa lâmina em cima do vidro, e vai espalhar esse sangue no vidro, vai fazer uma coloração com agentes específicos, corantes específicos, nós vamos passar pelo processamento. Depois que passa esse processamento, aí sim a gente consegue colocar isso no microscópio e fazer uma leitura específica. Com essa leitura, ela é totalmente visual, o ser humano vai visualmente, comparar com o que a máquina fez na leitura e deu um dados do hemograma. E lá naqueles dados, muitas vezes vão estar dizendo que tem alteração ou morfológica, ou quantitativa. E nós vamos confirmar isso aonde? Nesse processo manual. E a gente vai lá e coloca isso no laboratório, a lâmina no microscópio, e a gente consegue visualizar a cor da hemácia, a gente consegue visualizar e contar, a gente faz uma amostragem, uma contagem de neutrófilo, de linfócito, e aí assim a gente consegue ter mais especificamente, fechando um laudo laboratorial para informar o médico. Muito bem, então assim eu vou concluindo com vocês, apresentando aqui a hematologia, que não é somente essa parte, ela vai surgir aqui como um divisor aqui para a gente ir para outras linhas de raciocínio, como o próprio diagnóstico na hematologia clínica, para quem vai se especializar, para cursos que têm essa especialidade, né? A própria área médica vai usufruir da hematologia clínica, laboratorial, inclusive. Tá certo? Então, me despeço aqui e nos vemos em breve.